Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Quem está alegre hoje aqui? Levanta a mão, quem está alegre? Eu queria te fazer um convite para nós começarmos essa palavra de forma diferente. No lugar onde você está, sentado, bem calmo, você trouxesse à sua memória a alegria da vida eterna. Nós falamos sobre isso na última pregação do domingo. Eu creio na vida eterna. Então o convite é, feche os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. E ao permitir que Ele fale ao seu coração, pense em como Ele tem preparado essa vida eterna para nós. Pense na alegria que será estarmos na presença do Senhor todos os momentos da nossa eternidade. Manhãs, tardes, noites, sempre na presença dEle. Agora abra os seus olhos. O que vocês sentiram? O que o Senhor mostrou? Esse tipo de exercício, muitas vezes a gente não faz. A gente não pergunta ao Senhor, Senhor, como vai ser se eu tiver um novo emprego? Como vai ser se eu me mudar de residência? Como vai ser se eu me mudar de cidade? Como vai ser o dia de amanhã? Muitas vezes a gente coloca no nosso coração uma fonte de alegria que não é o Senhor, mas os nossos planos, aquilo que nós pensamos que é melhor para nós, e nos esquecemos de colocar nas mãos do Senhor os nossos sonhos. E nesse mês, nós vamos trabalhar uma série de mensagens chamada Alegria que Transforma, descobrindo o poder da verdadeira felicidade. Gente, ser feliz não é difícil. Ser feliz não está distante de nós. Por quê? Porque a nossa felicidade está em Cristo Jesus. Isso é simples, isso é direto, isso não tem mistério. E a partir de hoje, nessa série de mensagens, nós vamos ser conduzidos aos benefícios da alegria. Só que os benefícios da alegria do ponto de vista do Senhor Jesus para nós. Não apenas os nossos. É óbvio que nós podemos orar ao Senhor e pedir para que Ele, os nossos sonhos possam estar alinhados com o dele. Mas deixa eu compartilhar com vocês alguns benefícios de ser alegre. Primeiro, quando a gente se beneficia, a gente se coloca dentro da presença do Senhor, buscando alegria, nós vamos ter uma maior resiliência, menor risco de ansiedade, menor risco de estresse, menor risco de depressão. Existem vários estudos científicos que observam pessoas em oração, e esses estudos estão mostrando que as pessoas em oração, elas parecem estar em outro lugar, em outro ambiente. O cérebro começa a funcionar de forma regular, ou seja, tudo aquilo que poderia ter uma ligação diferente, ou que trouxesse um desconforto cerebral, parece que começa a se conectar. Quando nós estamos em oração, nós estamos buscando plenamente essa alegria. Depois, quando nós buscamos essa alegria, nós promovemos em nós uma melhora cognitiva. Tudo o que a gente tenta aprender, parece que começa a dar certo. Sabe aquele dia que você vai para o trabalho, ou para a faculdade, ou escola, e que é aquele dia super estressante, que parece que nada vai dar certo? Uma oração
buscando a alegria no Senhor, pode mudar tudo. Porque Ele vai mostrar, ei, você esqueceu quem eu sou? Você não está só. O Espírito Santo está conosco. Mas a gente permite-se mergulhar no dia a dia, nas dificuldades, nas adversidades, e esquece. Esquece do Senhor. Terceiro benefício, vida mais longa, menos doenças. A gente se preocupa demais, gente. E isso traz em nós, além de doenças emocionais, espirituais, doenças físicas também. Porque a gente se estressa. Provavelmente aqui pode ser que tenha uma pessoa que tem gastrite de tanto que fica nervoso durante o dia. Então as doenças físicas elas começam a surgir. Quando Jesus encontra os discípulos naquele barco em meio à tempestade, qual é uma das coisas que ele fala? Mas vocês têm pouca fé. Vocês andam comigo, vê tudo que eu estou fazendo e mesmo assim tem medo, se desespera. Além disso, quando nós temos essa alegria que nós encontramos em Jesus, nós reforçamos o nosso sistema imunológico. Nós fazemos uma conexão mais adequada entre nossas emoções e a razão. E tudo vai se conectando. Lembra do exemplo da oração que vem sendo estudado? Se conecta. Porque em nós, assim como a gente lê em Provérbios, que em nós existe um desejo pela vida eterna, esse desejo é o amor pleno do Pai por nós, colocado em nós, colocado em nosso DNA. E sabe o que acontece quando a gente se afasta disso? Todas as mazelas possíveis podem nos alcançar. Por isso que quando nós estamos em Cristo, nós perecemos. Mas a palavra de hoje, além de nós entendermos que nós não podemos estar longe de Cristo porque nós podemos perecer, nós vamos entender também que mesmo no meio do caos e da tempestade, das adversidades, da doença, da morte, Jesus está presente porque Ele nos prometeu que ainda que morra, haverá vida e vida eterna. E nós como igreja, nós não podemos vir à casa do Senhor com tristeza e permanecer tristes. Não, nós temos que ser banhados pelo Espírito Santo, inundados pelo amor que Ele tem por nós e pela alegria que Ele derrama em nós. E como em Provérbios também está escrito, assim como você pensa na sua alma, assim você é. E nós precisamos trocar os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos medos, as nossas ansiedades para dizer, Jesus está aqui comigo. E aí você pode dizer, mas eu não sei orar. Abra a sua boca. Ao abrir a sua boca e ministrar sobre sua própria vida, buscando o Senhor, você está orando. Não há segredo em orar. Você está falando com o Pai, você está falando com um amigo, aquele que te ama, aquele que te projetou, te planejou. Nós precisamos deixar de ser cristãos que têm medo do Senhor. Nós precisamos nos alinhar e nos achegarmos a Ele com alegria. Porque é isso que Ele nos convida. Gente, a física quântica ela já constatou que nossos pensamentos, eles influenciam em o que nós nos tornamos. Quem nós somos? Sobre o quê? A nossa mente ela é um campo de batalha. Quem aqui fica o dia todo? Meu Deus do céu, eu estou pensando besteira. Estou começando a fazer isso. Ou se desespera, ou planeja uma coisa, planeja outra. E fica o dia todo. Aí vai dormir, ao invés de dormir, fica amanhã eu tenho que fazer isso e aquilo. E fica projetando, planejando. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Deixa o Senhor projetar o seu dia. Amanhece e diga, Senhor, bom dia, eu te amo, projeta o meu dia, me alegra, me levanta, me permite levar a tua palavra. É a alegria que nós precisamos buscar, esse campo de batalha, nós precisamos dar a Ele, a um Senhor só, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Dê essa batalha a Ele, para que as guerras na sua cabeça, no seu coração, o seu medo, sua ansiedade, suas dúvidas, suas dificuldades sejam vencidas por Ele, não por você, porque você e eu não temos força para vencer, mas o Senhor é o nosso general, é sobre Ele.
Não permita que sua mente fique atrofiada, aprisionada em verdades do mundo, que não são verdades, são mentiras. Deixe sua mente livre e abundante na presença do Senhor. Vai ao banheiro, chama o Senhor. Vai tomar banho, chama o Senhor. Vai dirigir, chama o Senhor. Tudo o que você for fazer, chama o Senhor. Tudo. Eu vou ao cinema, chama o Senhor. Sabe por quê? Porque quando você chama o Senhor, Ele vai dizer: ei, isso aqui é errado. Ei, isso aqui não é para você não. Saia desse ambiente, saia desse grupo. Se afaste do mal. Ele vai te proteger do diabo, do homem mau, dos dias maus. Nós precisamos, meus irmãos, entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. Para pensar, e a palavra de hoje é como nós devemos pensar como Deus pensa. Como é? Para pensar como Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, trazer esperança para a nossa mente. Mas esperança não é porque você vai ter o seu emprego novo, não. Ou que você vai passar no seu concurso, não. Ou porque você vai ser curado da sua doença, não. A nossa esperança, ela tem nome. E deixa eu dizer mais uma coisa. Jesus, são duas. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Para Deus nada é impossível. O Senhor fala pequenos detalhes, crianças. Mas tá bom agora, né? Gente, nós precisamos trazer à nossa mente a esperança que é Cristo. Mas deixa eu dizer outra verdade. Jesus, Ele não é uma luz. Jesus não é uma figura pública. Não é uma força. Não é uma energia. Chega de dar nomes errados ao Senhor. Sabe quem é Jesus? Deus Todo-Poderoso. Esse é Jesus. Nós precisamos enxergar o nosso bom pastor como pastor de ovelha. E as ovelhas do Senhor ouvem a voz do bom pastor. E prossegue e segue no caminho que o bom pastor nos indica. Nós vamos ter dificuldade? Vamos. Nós vamos cair, ter medo de novo? Vamos. Mas assim como Pedro ia se afundando naquele mar e pegou na mão de Jesus, a mão do Senhor está diante de nós todos os dias. E a nossa esperança precisa estar nessas mãos. Pare e pense um pouquinho no que é que você pensa todos os dias. Sobre o que você tem pensado. Você tem divagado muito? E é bom quando a gente vai ministrar, a gente é ministrado, eu gosto de futebol. Tem dias que eu me pego só pensando, será que meu time vai ganhar aquela partida para ganhar aquela outra, para depois a outra, para não sei o quê? Ou então estou no trabalho, será que eu vou fazer isso e aquilo? E a gente começa, não é que você vai deixar de fazer suas coisas, mas preste atenção, quanto tempo você está gastando da sua mente, dedicando a outras coisas que não o Senhor? Não é sobre vir à igreja, é sobre estar conectado com Jesus em todos os lugares. É sobre pedir a Ele todas as coisas. Por mais que você diga, eu não vou pedir isso, porque eu não vou encomendar ao Senhor. Incomode, viva. O Senhor quer ouvir a nossa voz, o Senhor quer se relacionar conosco. Se não fosse assim, Ele não teria vindo ao mundo. E Ele não teria prometido, eu vou preparar um lugar para vocês, ao meu lado, comigo, para a eternidade. Então o que você tem pensado? O que tem acalentado você antes de dormir? O que você faz quando você acorda? O que você fala para o seu vizinho quando está no elevador ou na porta de casa? O que você fala com aquele cara que te fecha no trânsito? O que você fala para aquela pessoa que no trabalho tem te acusado de coisas injustas? O que você tem falado para o seu pai, sua mãe, para os seus avós, para os seus filhos? O que você tem falado? Gente, pensamento é onde tudo começa. Nós não podemos deixar a nossa mente ser invadida por coisas que não vêm do Senhor, porque no pensamento é onde tudo começa. Você imagina, Lúcifer diante do trono, ele sabia quem era, os anjos sabiam quem o Senhor era. E eles permitiram que dentro do seu pensamento, coisas que não vêm do Senhor se colocasse. E sabe o que é uma coisa que não vem do Senhor no seu pensamento? Um vazio. Esse vazio que o nosso inimigo quer colocar em nossa mente.
sem a presença do Pai. Jesus, quando está na cruz, ele não sofre só por causa dos problemas físicos, mas porque ele sabe que em um pequeno momento, ele vai estar longe do Pai, da presença do Pai. Mas aos filhos, aos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, é reservado um lugar para quê? Para a plena presença do Pai. E a vida eterna, e a alegria por ela, e a alegria em Cristo, não é só lá, começa aqui. E nós só seremos felizes no dia em que nós entendermos que a nossa vida em Jesus plena, eterna, já começou. No dia em que nós aceitamos o Senhor, ela já começou. Pare de se distrair com as coisas. Você pode se divertir, você pode fazer, mas dedique tempo ao Senhor. Nem tudo o que pensamos nós fazemos, porém tudo o que nós fazemos nós pensamos antes. Por mais que seja um momento bem rápido, mas você pensou. Um pensamento passou pela sua mente. O que nós temos pensado, gente? Nós precisamos trazer, assim como Jeremias em Lamentações fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E só existe uma esperança. Pessoal, não tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Para nós, filhos e filhas de Deus, a esperança nunca morre, porque ela ressuscitou da morte, ela venceu a morte, ela é Cristo. Nós não podemos nos distrair. Toda vez que eu lembro, quando eu estou lendo que o Senhor me traz, não se distraia. Em tudo que precisa de concentração, quando nós nos distraímos, dá errado. E a nossa vida com o Senhor exige dedicação. A santidade, na verdade, é tempo dedicado ao Senhor. Não é que nós não vamos cometer um pecado, não vamos cair, não vamos nos estressar. Não é sobre isso. É sobre entender, como a pastora Clarissa trouxe a passagem, que a nossa mente ela já foi trocada. Nós precisamos declarar que a nossa mente já foi trocada. O velho homem ficou para trás. Nós somos filhos e filhas, e nós precisamos viver assim. Nós não podemos ser nação santa, povo eleito, e não ser alegre, minha gente. Nós não podemos. Não cabe a nós. Pensamentos geram atitudes e por isso nós precisamos alimentar a nossa mente com pensamentos que vêm do Senhor. Pergunte-se todo dia, Jesus faria isso? Jesus pensaria assim? Jesus responderia assim? Comece a fazer um exercício. Não permita se distrair com nada. Até mesmo aqui na casa do Senhor, nós somos atacados a nos distrairmos, a pensar no que o irmão faz, ou a irmã deixa de fazer, no que o pastor conduziu ou não conduziu, o que louvou, errou ou não errou, cantou ou não cantou aquela canção que eu gostava, que a irmã, o irmão que está na intercessão orou por mim, mas orou muito pouco. Você está olhando para quem? Você precisa, eu e você, nós precisamos olhar para Jesus. Para pensar como Deus, nós precisamos então, primeiro, trazer esperança para a nossa mente. A nossa esperança é Cristo. E em segundo lugar, nós precisamos filtrar o que passa pelos nossos pensamentos. Porque nós estamos no dia a dia, nós temos convivência com outras pessoas, nós ouvimos músicas bem interessantes, para não dizer o contrário. Nós olhamos redes sociais e vemos muitas cenas desagradáveis. Nós assistimos filmes e séries que trazem comportamentos que não são adequados. Mas o que é que a gente deixa passar e o que é que a gente deixa pousar? Porque quando algo pousa no seu pensamento, ele pode buscar uma chave de morada no seu coração. E se ele achar essa chave do seu coração, para tirar, você vai ter que se esforçar em se arrepender, entregar a sua vida. A gente precisa parar de ouvir a palavra do Senhor, ou buscar a palavra do Senhor para um conforto para nós. E nós precisamos deixar que a palavra nos transforme.
nos transforme. E o que é transformar? É pegar esses pensamentos e filtrar aquilo que não vem do Senhor. Quando a gente vai ler a carta de Filipenses, escrita por Paulo, é uma carta de alegria, mas ela é escrita em meio a uma prisão, a um cárcere pesado. E olha só o que ele fala em Filipenses 4:8. Encham seus pensamentos do que é verdadeiro, do que é puro, do que é justo, do que é amável. E quando a gente analisa esse texto, quando a gente analisa a carta de Filipenses, existem 3 perspectivas sobre o pensamento que a carta traz para nós. A primeira perspectiva é que nós temos, durante os dias, pensamentos que são negativos. E todos, sem nenhuma exceção, vêm do diabo. A gente não pode se enganar. Acusação, culpa, mentira, julgamento, medo, desejo de violência, inveja, vingança, enfim. Esses pensamentos negativos, que muitos dizem, eita, eu tive um pensamento intrusivo aqui, aleatório. Nunca, no mundo espiritual, nada é aleatório. Existe propósito. E nós conhecemos os 2 grandes propósitos. O Senhor e o inimigo. Além dos pensamentos negativos que vêm do diabo, nós temos um segundo tipo de pensamentos, pensamentos analíticos. Os pensamentos analíticos são aqueles nossos, em que a gente chega numa situação, eu estou comprando num supermercado, eu sei que esse produto com esse vai dar tantos reais, eu tenho que pagar, eu preciso ter dinheiro. Pensamento que eu sei que são lógicos. Nós temos durante o dia todo, né? São pensamentos normais nos nossos afazeres. Eu preciso arrumar a casa, eu preciso me deslocar, eu preciso fazer uma viagem a trabalho, eu preciso fazer uma prova na minha escola, na minha faculdade. Tudo isso, pensamento analítico. A gente precisa da lógica e do raciocínio e da inteligência que também provém do Senhor. E por fim, pensamentos positivos. Esses pensamentos positivos não é para ser positivista, é para buscar no Senhor. Porque os verdadeiros pensamentos positivos, eles vêm do Senhor. Pare agora para pensar. Quais são os pensamentos que o Senhor tem sobre nós, como igreja? Bons ou ruins? De alegria ou de tristeza? Irmãos, Deus é amor, Ele é todo-poderoso, Ele é presente, Ele é onisciente. Todos nós aqui, escute o que eu vou dizer. Mesmo que você esteja distraído, parecendo uma sala de aula, né? Não se distraia, não. Você, eu, nós, fomos planejados pelo Senhor Todo-Poderoso. Não há dúvida alguma disso. Todos nós fomos planejados. Todos os que já se foram, todos os que estão sobre a terra e todos os que virão, pertencem ao Senhor. São planejados pelo Senhor. O que acontece quando um casal, um homem e uma mulher, os dois se amam? O que acontece? Há o quê? Um relacionamento extremamente íntimo. De um lado nós já temos o Senhor, Ele nos ama plenamente, verdadeiramente, sem dúvida, sem necessidade de nada em troca, sem precisar que lave a louça, sem precisar que abra a porta do carro, sem precisar que pague uma conta, sem precisar que faça um serviço, sem precisar que faça um carinho. Ele nos ama verdadeiramente, sem necessitar de nada. Falta a nossa parte. E agora, vamos fazer ou vamos deixar parado? Falta a nossa resposta ao Senhor. Nós o amamos como Ele nos ama, porque se nós amamos Ele como Ele nos ama, nós precisamos amar quem está ao nosso lado. Olha aí para a pessoa que está ao seu lado. Só olhe, não precisa falar nada. Olhe. Você precisa aprender, na alegria do Senhor, a amar. Mas em primeiro lugar nós devemos amar a quem? A quem? Ao nosso Senhor, a Cristo. Gente, se vocês pararem para observar e analisar, se nós cumprirmos esse mandamento, todos os outros em nossa vida se cumprirão. Porque aquele que está em Cristo está com a verdade, com a esperança, com o amor e com a justiça.
Quais têm sido então nossos pensamentos? Negativos, analíticos ou positivos? Os nossos pensamentos precisam vir do Senhor, estar no Senhor. Para pensar como Deus, nós precisamos então trazer esperança para a nossa mente, que é Cristo, filtrar o que passa pelos nossos pensamentos no dia a dia e trazer para nós o quê? Os pensamentos do Senhor para nós, sobre quem nós somos e o que nós devemos fazer e nos comportar. E em terceiro lugar, entender a perspectiva do céu sobre a alegria. Nós precisamos entender o que de fato é a alegria. Porque a gente às vezes acha que a alegria é um sentimento pequeno e bem passageiro. Comi uma comida favorita, estou alegre. Uma pessoa me visitou, fiquei alegre. O time de futebol ganhou, fiquei alegre. Vi aquele filme que eu queria tanto, fiquei alegre. Ganhei um aumento de salário, fiquei alegre. A alegria não é isso. São sensações. Eu queria te convidar hoje a você relembrar, porque todos nós temos isso dentro de nós, a relembrarmos o que é a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria só tem uma única fonte, que é Jesus. A alegria não está vinculada a momentos bons, alegres, que nós dizemos que são alegres. A alegria também existe na dor. A alegria também existe no sofrimento. Quando você se sentir alegre num momento de dor, por lembrar que Jesus te ama, você tem e está no caminho. Quando Paulo estava preso em Roma, ele falava muito, muitas cartas foram escritas ali, falando de alegria. Mas por quê? Porque Paulo, ao invés de colocar a lente daquela privação de tudo, daquele sofrimento, distanciamento dos amigos, quantas coisas não deve ter passado na mente de Paulo? Mas ele trocou. Ele não olhava para isso. Ele olhava para quem era Jesus. Quando os apóstolos estavam sendo brutalmente assassinados, certeza absoluta que quando eles olhavam para aquela situação, ao invés de eles ficarem preocupados e com medo, eles já tinham aprendido o que nós precisamos aprender como discípulos também. Eu vou me encontrar com o meu amado. Essa alegria nós precisamos ter. Parece que tudo o que vem da terra, tudo aquilo que não vem do Senhor, nos motiva muito mais do que as coisas do Senhor. Vou te listar aqui alguns sofrimentos do apóstolo Paulo enquanto ele escrevia essas cartas. Ele teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão. Ele foi expulso de várias cidades. Ele foi apedrejado quase até a morte em vários lugares. Na Macedônia ele foi açoitado, preso, amarrado com os pés e ficou 3 dias em pé. Ele foi perseguido pelos judeus, porque ele estava pregando. Ele sofreu um naufrágio. Ele foi picado por uma cobra venenosa. Ele ficou só vários dias e dias e dias e dias. E se você ler um pouquinho, procurar um pouquinho como eram as masmorras naquele tempo, a gente tem vários vídeos no YouTube que mostram como são. Vou fazer um convite para nós. Vamos para uma delas? Vamos visitar um país que está em guerra. Vamos visitar um país onde essa palavra impressa é proibida. Meus queridos, nós temos acesso a tudo. E a alegria, a fonte da alegria, ela está aqui conosco. Ela está no nosso meio. A alegria é muito mais sobre a suficiência que temos em Deus e o nosso relacionamento, nós suficiente, porque nós temos o bom pastor, do que qualquer outra circunstância boa ou positiva da nossa vida. Procure na sua mente aí o momento que você considera mais feliz da sua vida. Procure aí. Faça um exercício. Nós estamos numa quarta profética. A quarta profética a gente tem que parar para se exercitar. Exercite sua fé. Lembra aí o que é o momento mais feliz da sua vida. Traga aí a sua memória. Momento mais feliz. Aí tem gente que vai dizer, eu tenho muitos. Traga todos. Some todos eles. No dia em que o Senhor olhar nos nossos olhos, face a face, como eu estou olhando aqui para vocês, tudo isso aí não vai ser nada, porque a nossa verdadeira alegria e todas as lacunas do nosso coração, da nossa mente,
que vai vencer de vez qualquer depressão, estresse, medo, dúvida, orfandade, não reconhecimento, achar que é inferior, achar que não vale nada, achar que está aqui à toa, que está perdendo tempo, tudo isso será vencido apenas pela presença do Santíssimo, apenas pela presença do Rei dos Reis, que deu a vida por nós. Se alegre quando você estiver cantando, se alegre quando estiver andando. Gente, nós estamos na casa do Senhor, e às vezes a gente está ali, e o louvor está tocando, e olha que tem um louvor para estimular, e tem gente que está parado, ou está com medo. Se entregue ao Senhor em adoração. Você não está aqui à toa, você tirou um espaço do seu tempo à noite, durante a semana, e nós temos muitas coisas para fazer, então aproveite, se derrame na presença do Senhor, não deixe para depois. A gente não deixa as coisas da terra para depois. Quando a gente vai na mesma carta de Filipenses, Paulo escreve assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós esquecemos de chamar Jesus nos momentos das nossas vidas. E sabe o que é a dura realidade? Tanto em momentos ruins quanto bons, nós esquecemos de convidar. Não, nós somos cristãos, então Jesus já está aqui. Chame. Você não chama as pessoas? Chame. Jesus, vem aqui. Não faça oração vã. Não, chame. Jesus, venha aqui. Inunde esse lugar, inunde essas pessoas. Nos salva. Observe que tipo de pensamento vocês têm cultivado, quais são os pensamentos diários. Se são positivos, beleza, mas são positivos do Senhor? É isso que nós precisamos nos perguntar. Então como é que a gente deve pensar? A palavra do Senhor nos ensina sobre tudo o que nós precisamos pensar. Lá em Colossenses 3:2 diz o seguinte: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Se quando você pensar em alegria ou felicidade, você lembrar apenas das coisas da terra, você precisa voltar o seu foco para o Senhor. Porque quando nós estamos alegres, quando nós recebemos uma boa notícia, nós precisamos, Senhor, o Senhor trouxe essa boa notícia, o Senhor me deu isso, o Senhor permitiu que eu tivesse vida para isso, eu sou pai, o Senhor me permitiu ser pai, me permitiu ser esposo, me permitiu ser filho, me permitiu existir. Nós só existimos porque Ele permitiu por amor a nós. E nós precisamos lembrar disso dia e noite. E se tem uma coisa que o Espírito Santo faz por nós, é orar por nós, interceder por nós. Nós não precisamos de intermediários, nós precisamos do Senhor. Dobre o seu joelho, olhe para o Senhor, ore, fale com Ele, e você vai ouvir a voz dEle. Nós vamos ouvir a sua voz. Nós somos as ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele está falando conosco, Ele não se calou, nunca ficou longe. Ele fala conosco dia e noite, o tempo todo, em todas as situações, em tudo que você fizer, onde você estiver, o Senhor está falando com você. Ele não se cala. O que fica calado é que nossos dedos espirituais se colocam nos nossos ouvidos para não ouvir a voz dEle. E nós precisamos repreender isso, nós precisamos trocar isso. Vamos aprender a pensar como Deus pensa. É isso que nós precisamos. Uma frase de um autor que nem é do meio cristão direto, né? William Shakespeare, diz o seguinte: todas as coisas estarão prontas se sua mente assim estiver. Quando aquele guarda romano chega para Jesus e diz: olha, eu tenho um servo que está doente na minha casa. Acho que todo mundo conhece essa passagem. E ele chega assim: eu preciso que ele fique curado. Aí Jesus disse: então vamos lá. Ele disse: não precisa. Eu sei o que é a autoridade. Se o Senhor disser daqui que ele vai ficar curado, ele vai ficar curado. E Jesus aproveita aquele momento para ensinar os discípulos lá e nos ensinar hoje. Que a nossa fé nele, literalmente, mudam as circunstâncias.
Porque nós precisamos estar nele. A nossa esperança precisa estar no Senhor. É nele. Pensar como Deus é escolher enxergar a vida sobre a perspectiva da eternidade. E nós começamos essa palavra chamando a atenção sobre a vida eterna. Sobre o que nós aprendemos domingo passado. O finalzinho do credo apostólico. Mas nós temos crido nisso mesmo? Nós temos passado isso adiante, temos passado isso para as outras pessoas. Nós precisamos aprender. Gente, a alegria não é a ausência de problemas e dificuldades. A alegria é reflexo da presença do Senhor na nossa mente. Vocês entenderam? Vocês estão alegres? E a gente não precisa pular para demonstrar que está alegre. O exercício que a gente precisa fazer é: o Senhor está conosco, Ele é o propósito da nossa mente, da nossa existência, então isso é a alegria plena. Os filhos e filhas vão se comportar de formas diferentes. Uns vão ficar super alegres e vão começar a pular. Outros não. Outros vão estar tão conectados com o Senhor, que a gente vai falar com fulano, e fulano está em outro universo. É exatamente isso. O Senhor nos convida para isso. E eu queria convidar de volta o Ministério de Louvor, para a gente ir encerrando. Gente, mas a palavra que o Senhor trouxe para nós, ela não é uma palavra para nós ficarmos... Eu estou olhando para alguns e tem alguns irmãos meio assim, dizendo: eita, eu tenho... Mas deixa eu dizer um negócio. O Senhor está aqui conosco. E o Senhor, Ele não quer te visitar hoje, não. Ele não quer te fazer uma visita hoje, não. Ele quer a chave do seu coração. Porque Ele quer fazer morada. Morada. Vocês têm noção do que é morada? Prepare seu coração, vá limpando seu coração. Porque onde o Senhor está, onde a presença do Senhor se manifesta, nada que não venha dele fica. E o segredo de nós fazermos tudo o que nós falamos aqui, vamos repetir, para pensar como Deus, o que a gente precisa? Trazer esperança para a nossa mente. É convidar o Senhor para estar conosco todos os dias. Filtrar o que passa pelos nossos pensamentos. Vão passar muitas coisas. Pegue, dê um chute em tudo aquilo que não vem do Senhor e mande para longe. E peça: Senhor, não permita que esse pensamento volte, não permita que isso molde o meu coração. E a gente precisa entender que a perspectiva do céu sobre nós, sobre a alegria, é de plena presença, gente. O resultado de alegria é plena presença. E eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Mas fique em pé com alegria. E como é que a gente fica em pé com alegria? Convidando o Senhor Jesus para entrar em nosso coração, convidando para o Senhor Jesus entrar em nossa mente, convidando para o Senhor limpar o nosso coração de tudo aquilo que não vem dEle, entregando nossa vida mais uma vez a Ele. Se você que nunca entregou sua vida ao Senhor, nunca reconheceu Ele publicamente como Senhor e Salvador, aproveite o momento em oração, faça: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, e Te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que me planejou, como aquele que me colocou aqui, e como aquele que vai me levar de volta para Ti, com aquele que eu vou morar a eternidade, que vou ser pleno, feliz a eternidade, como aquele que vai dar propósito e sentido à nossa existência, à existência de todas as coisas. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, e aproveitar que é uma quarta profética, entregar a sua vida ao Senhor, desejar a presença dEle, para que a alegria que é Ele, gente, a alegria é o Senhor, o amor é o Senhor, a justiça é o Senhor, tudo que nós temos vontade e nós ansiamos é o Senhor. Ele é a resposta para todas as coisas. Então vamos louvar o Senhor agora e vamos nos alegrar em sua presença.